Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego falando aqui do canal Sala da Química para a resolução de mais uma questão da prova do Enem de 2019. Vem comigo aqui. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. E aí vocês estão vendo, galera, na imagem a primeira estrutura, que é uma estrutura chamada bichina, a segunda, que é o licopeno, por exemplo, presente no tomate, e a terceira estrutura, o beta-caroteno, aí presente na cenoura e na laranja. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de alternativa A, cadeia conjugada, B, cadeia ramificada, C, átomos de carbonos terciários, D, ligações duplas de configuração cis, ou E, átomos de carbonos de hibridação sp3. Galera, existe uma característica que alguns compostos orgânicos têm de exibirem uma coloração muito forte. Como o próprio texto da questão do Enem citou, ela fala sobre o urucum, que é um pigmento bem característico, e do beta-caroteno. Ambas são estruturas que têm cores muito características, e isso acontece devido à hiperconjugação dos compostos orgânicos responsáveis por essa pigmentação. Se você não sabe o que é hiperconjugação, vem comigo para eu te explicar melhor nas estruturas que a questão do Enem mostrou. Vocês estão vendo aqui que na bichina você tem várias ligações duplas. Ó, tem dupla aqui, você tem dupla aqui, tem dupla aqui, você tem várias ligações duplas. Só que o detalhe que eu quero que vocês percebam é que essas duplas elas estão alternadas ao longo da cadeia carbônica. O termo técnico mais correto para nós utilizarmos é que essas duplas estão conjugadas. Eu costumo usar um termo muito simples que é o tem-não tem. À medida que você vai andando pela cadeia carbônica, uma ligação tem dupla, a outra não tem. Uma é dupla, a outra não tem. Como se fosse alternado, tem e não tem. Vem comigo aqui para eu te explicar melhor esse detalhe. Apagando aqui essas primeiras informações, o que seria a ligação dupla do tipo tem e não tem? Ó? Aqui, nessa parte da cadeia carbônica, não tem dupla. Aí aqui, já tem dupla. Não tem dupla, tem dupla. Não tem, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Estão percebendo o detalhe? As ligações duplas elas vão se alternando ao longo da cadeia carbônica. E se vocês observarem, nas outras estruturas é exatamente o mesmo ponto. Se nós pegarmos aqui a estrutura do licopeno, começa sem dupla, aí vem com dupla. Aí aqui você tem três partes da cadeia sem dupla. Só que a partir daqui, o sistema de hiperconjugação ele volta a acontecer. Ó. Tem dupla, não tem, tem dupla, não tem, tem dupla, não tem, tem dupla, não tem, tem dupla, não tem. E vai embora. Se nós olharmos a estrutura do beta-caroteno, a partir desse ponto acontece a mesma coisa. Ó. Tem dupla, não tem, tem dupla, não tem, tem dupla, não tem, tem dupla, não tem. Isso é o que nós chamamos na química orgânica de sistema de hiperconjugação. Você tem ligações duplas conjugadas. Essa característica confere às moléculas orgânicas a capacidade de absorverem energia e devolverem essa energia na forma de luz. Isso acontece porque as ligações duplas conjugadas, elas permitem mobilidade de elétrons ao longo da estrutura. Por acaso você lembra da estrutura do benzeno? Lembra das aulas de química orgânica básica de um negócio chamado ressonância? Se você lembrar da estrutura do benzeno, você vai recordar que no benzeno acontece esse sistema de duplas ligações alternadas. Nós desenhamos aqui a estrutura do benzeno e nós lembramos que o benzeno ele tem essas ligações duplas alternadas. Como eu falei para vocês, o termo mais correto seriam duplas conjugadas. Então aqui nós temos uma dupla, aqui não tem. Temos uma dupla aqui, não tem dupla aqui. De forma que essas ligações duplas elas conseguem se alternar ao longo da estrutura. Tanto que nas aulas de química orgânica você deve se lembrar que o professor te ensina esse esqueminha aqui, ó, que é o sistema de ressonância do benzeno. Com esses compostos orgânicos, galera, aqui não é diferente. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a estrutura do licopeno,
o que acontece é que essas duplas ligações elas podem mudar de posição na cadeia, ó. E à medida que elas vão mudando de posição, que elas sofrem uma transição eletrônica, elas podem voltar depois à sua posição normal. Quando elas voltam à sua posição normal, você cria um sistema aqui de hiperconjugação. As ligações duplas estão soltas ao longo da cadeia carbônica, permitindo que essa molécula absorva energia e devolva essa energia na luz visível. Isso faz com que moléculas como, por exemplo, o urucum, que tem como característica ser um corante, e o beta-caroteno também, tenham uma coloração característica. Portanto, o que essas moléculas têm em comum? Vamos voltar para as alternativas? Cadeia carbônica conjugada. Daí o gabarito da questão ser alternativa na letra A. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenha ficado muito claro essa questão do Enem. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, deixa também um comentário e aproveita que você assistiu todo esse conteúdo e compartilha com seus colegas que vão fazer a prova do Enem. Fala para eles que aqui no canal nós estamos iniciando a resolução de todas as questões das provas do Enem. Um forte abraço a todos vocês, galera, e até a próxima. Valeu!